17, 11. Isso. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amém? Amém. Vou deixar aqui em cima, aqui, rapidinho. Então, irmãos, eu quero que vocês repitam com o irmão que está do seu lado, assim, ó. Irmão, alegre-se, pois você viverá ao lado do Senhor Jesus, eternamente. Quem quer isso? Levanta a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, apesar de pouco tempo de ter me tornado evangélico, né, o que, 5, 4 meses, eu já na minha igreja, a GETSEM, não sei se alguém conhece lá em Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares, já tive a oportunidade de presenciar um testemunho. Testemunho sempre pode ser bom ou pode ser ruim, né? Sempre o testemunho, qual que é o significado do testemunho? Que a gente aprenda com as atitudes, com a vida dos outros, que a gente faça melhor. Esse testemunho, infelizmente, não é ruim. É de um irmão lá na igreja, que todo domingo ele estava lá com sua família, ele tem uma esposa e 2 filhos. Não, mentira, 2 filhas. E ele sempre ia buscando Deus, fazendo culto, orando, todo domingo ele estava lá. Né? E a bênção que ele queria, a vitória que ele queria na sua vida, era ter sua casa própria. Porque ele sempre morou em aluguel, ele queria sua casa própria. E ele foi orando, tomou posse da bênção. Né? E passou os outros domingos, após sua vitória, após sua conquista, a gente não via ele mais lá. Ele sumiu da igreja, desapareceu. E o pastor depois foi na casa dele saber por quê. E ele havia se envolvido em jogos, no álcool, né? As filhas e a própria esposa, ele separou da esposa, as filhas não querem mais saber dele. E a primeira pergunta que o pastor fez para ele foi se ele tinha agradecido a bênção que ele tinha adquirido. Ele falou que não, que nunca tinha pensado nisso, que a partir do momento que ele conseguiu a bênção, ele pensou que só era ele, que ele era o rei, que ele era absoluto, e não agradeceu mais, esqueceu de Deus. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui todo dia, né, chega de noite, qualquer horário do dia, agradece a Deus, reflete, pensa, e agradece pela casa que tem, pelo carro que tem, pelos filhos, né, lindos, saudáveis que tem, pela família que está lá segura lá no Brasil, com saúde. Quem aqui todo dia agradece? Levanta a mão, por favor. Muito bem, irmão. Muito bem. Vocês podem ter certeza que Jesus, né, estará abrindo cada vez mais portas para vitórias na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Sendo assim, se a gente for em Lucas, capítulo 17, versículo 11, se vocês puderem abrir na Bíblia aí, por favor, rapidinho. Só para não atrapalhar o culto aqui do pastor. Lucas capítulo 17, versículo 11. Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Ou seja, os 10 leprosos, né, os 10 foram curados, só que apenas um voltou e agradeceu a Deus. Apenas um voltou e louvou. Né? Então o que aconteceu com os outros 9? A lepra voltou, a doença voltou. Então qual que é a mensagem-chave de hoje? Agradecer, gente. Agradecer por cada momento da sua vida.
Seja você passar na prova, conseguir média, uma nota azul, ou um parente seu conseguir sair da doença grave, agradeça a Deus, que só assim você conseguirá a vitória. Amém. Muito obrigado, pastor Davi. Aproveitando esse momento de agradecimento, né? Eu queria agradecer ao Marquinhos, a Miss, a Babá, ao Bruno, a Gabi, ao João, a Carla, a Juju, a GG, ao João Vitor, Bruno, todo mundo, agradecer todo mundo, a Yane, o Fofão, que eu estou na casa deles hospedado, ao Pio, ao Giane, todo mundo, toda a família Jardim, né? Que desde o momento quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recolhido, recebi muito carinho, eu e meu irmão, a gente teve uma receptividade muito boa, o Frederico, a Thaís, a pastora, o pastor. Porque foi no meu carro, ele viajou comigo no carro. Fiz de fora na montanha, foi muito bom. Foi um prazer muito grande conhecer todos vocês aqui na igreja também. Né? E desde o momento que eu entro nessa igreja, eu sinto uma energia muito boa. Aleluia! Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Amém. Amém? Bora. Primeira vez que eu vi esse menino, não conheço ele, conheço agora. Não sei se eu falei pra ele, eu falei, você vai ser pastor. Sabe? E ele fala que tem 5, 6 meses de conversão. Meu amigo, eu sinto muito, mas você vai ser pastor. O tempo vai chegar e Deus vai usar você. Amém. Amém? Bem-vindo ao clube. Pode sentar.